Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta manhã, eu declaro aberta a nossa 34ª sessão ordinária da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento a senhora e os senhores ministros que a compõem, o Dr. Paulo Seger, representante do Ministério Público, senhoras e senhores advogados aqui presentes, senhoras e senhores servidores. Vamos, então, às preferências dos senhores advogados. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 202, dígito 91 de 2017, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Eliel Rodrigues de Lima. Então, com a palavra, ministro Douglas Alencar Rodrigues, relator. Pois não, presidente. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado em mandado de segurança pelo egrégio 6º Regional, e a discussão diz respeito à juridicidade da decisão interlocutória que antecipou efeitos, que negou a antecipação dos efeitos da tutela, medida apenas retificada por ocasião do julgamento do mandado de segurança pelo egrégio 6º Regional. Fundamentalmente, a discussão envolve o exame da violação do direito líquido e certo do trabalhador, a partir da constatação de que, segundo os documentos trazidos com a petição inicial da reclamação trabalhista, esteve ele na constância do contrato de trabalho acometido de enfermidade que o próprio INSS enquadrou como doença ocupacional. E, por isso, ao indeferir a antecipação dos efeitos da tutela, vedando ou indeferindo a pretensão de reintegração e de reabilitação junto ao plano de saúde, teria havido a violação do direito líquido e certo do trabalhador. Ainda que se considere que a eclosão da doença ocorreu após a ruptura do contrato, ainda assim o impetrante parece fazer jus à reintegração conforme diretriz contida no item 2 da súmula 378 desta Corte. É irrelevante o fato de o impetrante, mesmo após a emissão da CAT pelo sindicato profissional, ter participado da homologação de sua rescisão contratual perante o Ministério do Trabalho e Emprego, recebendo os haveres rescisórios devidos. Não há como presumir que o trabalhador tenha concordado com a dispensa ou renunciado à possível estabilidade no emprego apenas porque não informou, no instante da homologação da rescisão, que havia CAT emitida pelo sindicato profissional. É preciso lembrar que a ruptura do vínculo de emprego traduz efetivamente ao empregado, nestas condições, dano de difícil reparação, gerando-lhe prejuízos financeiros que se renovam mês a mês, comprometedores esses prejuízos da subsistência pessoal e de sua família. Nessas condições, senhor presidente, estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por considerar que a decisão regional recorrida está em consonância com a súmula 378, item 2 desta Corte, e que o juízo de cognição próprio à esfera da tutela antecipatória foi exercido com razoabilidade e proporcionalidade. Conhecimento e desprovimento é o voto, presidente, que submeto ao colegiado. Perfeito. Doutor Eli. Presidente, com procuração nos autos pelo banco recorrente, nesse caso eu requero apenas o registro da presença. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide nos termos voto relator. Só explico aos alunos da Paraíba que, quando a decisão é favorável ou já a jurisprudência está pacificada, o advogado apenas registra a presença, não precisa fazer sustentação oral. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 341, dígito 87 de 2016, que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Fabrício Melo de Oliveira. Então, com a palavra, o ilustre relator, ministro Alberto Bresciani.
Senhor presidente, senhora ministra e ministros, o Banco Santander impetrou mandado de segurança com pedido de tutela provisória, contrato mediante o qual a meritíssima juíza da 8ª Vara do Trabalho de Aracaju, nos autos de reclamação trabalhista, deferiu o pedido de tutela provisória consistente na reintegração do reclamante ao emprego. O regional denegou a segurança, o impetrante interpõe recurso ordinário. O ato coautor tem a seguinte dicção, aspas, consta da inicial o pedido de tutela antecipada para a reintegração do autor aos quadros da demandada, tendo em vista que possui perda parcial de membro superior, dedos, e para ser válida a sua dispensa seria necessária a contratação de um substituto em condição equivalente à teor do artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 91. Dada a oportunidade de defesa, a reclamada não logrou provar que cumpriu tal requisito legal, restando configurada a demissão do autor, sem observância dos ditames normativos. Também restou claro o receio de dano, uma vez que a reintegração pretendida importa no pagamento de verbas de natureza alimentar. Desse modo, determina-se a reintegração do reclamante, Fabrício Melo de Oliveira, aos quadros da reclamada, com a expedição do competente mandado para cumprimento no prazo de 72 horas, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000. O regional deferiu, liminar manifestou-se, aspas, da análise dos autos, observa-se que nesta ação mandamental não fez prova impetrante de que ocorreu qualquer abusividade que enseje a concessão da segurança. Por todas essas considerações, não vislumbra a presença de direito líquido e certo nem qualquer ilegalidade no ato impugnado, devendo ser denegada a segurança. Por fim, importante ainda registrar que o obreiro já foi reintegrado e a manutenção do vínculo de emprego, independentemente da solução final que tenha a reclamação trabalhista, não ocasionará prejuízos irreparáveis à empregadora, tendo em vista estar usufruindo do trabalho do mesmo. Fecho aspas. O Ministério Público opinou no sentido de que, compulsando as provas colacionadas junto à petição inicial, sobretudo a contestação, observa-se que realmente a matéria posta na inicial da reclamação trabalhista originária, no que toca à necessidade de contratação de novo trabalhador com deficiência em substituição ao despedido, não foi objeto de controvérsia no feito principal. Preocupou-se a empresa, na verdade, em debater a matéria sob o viés do acidente de trabalho pretensamente ocorrido, uma das teses presentes neste mandamos quanto à matéria, aspecto que restou longe de ser comprovado na via estreita do mandado de segurança e que não foi o fundamento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Está em controvérsia nos autos, então, que o reclamante, portador de necessidade especial, documento de folhas 332, foi contratado para preencher a cota do artigo 93 caput da Lei 8.213 de 91. A alegação de que preenchia a empresa, à época da dispensa do litisconsorte, percentual mínimo dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, nos termos da Lei 8.213 de 91, não encontra elementos nos autos que a ateste. Por outro lado, como consta do próprio ato coautor, foi dada a oportunidade de defesa à empresa, que não só não logrou provar o cumprimento do requisito do artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 91, quanto sequer levantou a tese de percentual maior ao referido no caput do artigo. A verificação de percentual de empregados portadores de necessidades empregados no banco é incompatível com a dilação probatória que se faria necessária, escapando aos limites do mandado de segurança. Por estes fundamentos, em resumo, senhor presidente, eu proponho que se negue provimento ao recurso ordinário. Doutor Eli. Presidente, poderes nos autos, apenas o registro da presença. Então, aqui também faço o registro da presença do doutor Eli. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se dissídios, temos voto relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 20.155, dígito 95 de 2017. São partes Banco Bradesco S.A. e Fernanda de Araújo Luz. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhora ministra e ministros, Fernanda Araújo Luz impetrou mandado de segurança com pedido de tutela provisória contra ato meritíssimo juiz da 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, mediante o qual os autos de reclamação trabalhista não concedeu a tutela pretendida consistente na sua reintegração ao emprego, bem como o restabelecimento do plano de saúde.
O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ratificando a liminar deferida, negou o provimento ao agravo regimental e, pelo acórdão de folha 194-203, concedeu definitivamente a segurança para determinar a imediata reintegração da reclamante ao emprego com consectários devidos e o restabelecimento do plano de saúde. O litisconsórcio passivo interpõe recurso ordinário. No ato dito, o coator afirmou-se, aspas, a reclamante sustenta em suma que foi dispensada de forma arbitrária e infundada pela reclamada, dentro do período de estabilidade provisória de emprego, em razão de acidente de trabalho e gestação, conforme artigo 118 da Lei 8.213/91 e cláusula 27ª da CCT de 2016-2018, aspas. Mais à frente, aspas, no caso, apesar de a reclamante ter apresentado comunicação de alta acidentária do INSS à certidão de nascimento do filho, o que indica o direito à estabilidade provisória de emprego pelos dois fundamentos expostos, não há informação de que a despedida tenha ocorrido sem motivo, ou seja, sem justa causa. Pelo contrário, na própria petição inicial, pedido de reversão da justa causa, supostamente aplicada à reclamante. Assim, sem que a questão relativa à justa causa não seja devidamente investigada, não há como antecipar os efeitos da tutela de mérito, pois considero inexistente, neste momento, a evidência da probabilidade do direito na forma do referido artigo 300 do CPC indefiro. Fechou aspas. Em decisão monocrática foi deferida a liminar requerida, que transcreva o exame de Vossas Excelências. O 4º Regional concedeu a segurança para determinar a imediata reintegração da reclamante ao emprego com todos os consectários devidos e o restabelecimento de plano de saúde. Pontuou a Corte, aspas, relata a reclamante, ora impetrante, que a ocasião de sua irregular dispensa encontrava-se em andamento outra reclamatória trabalhista, ajuizada pela impetrante em desfavor da empresa, que a demitiu, a qual foi julgada parcialmente procedente, pouco mais de um mês antes da decisão arbitrária tomada pela empresa. Sustenta a impetrante que, em razão da violação do artigo 118 da Lei 8.231 de 91, e uma vez não indicados os motivos da demissão por justa causa, é imperiosa a sua imediata reintegração ao emprego ou, ao menos, a suspensão da demissão por justa causa com o restabelecimento do vínculo empregatício nas mesmas condições anteriores, inclusive no que diz respeito ao plano de saúde. E continua a Corte. Inicialmente, impõe destacar que a questão referente à ocorrência ou não de justa causa para a despedida é questão probatória, cujo exame não cabe na via sumária do mandado de segurança, preponderando, assim, a garantia de estabilidade no emprego conferida pela norma previdenciária. Vencida esta questão, a probabilidade do direito encontra embasamento na flagrante violação ao artigo 118 da Lei 8.231 de 91, uma vez que em conteste nos autos que a impetrante se encontrava, à ocasião da despedida, em período de estabilidade provisória decorrente de acidente de trabalho, tendo permanecido afastada de suas atividades entre os meses de outubro de 2015 e agosto de 2016, por motivo de doença decorrente do trabalho. A demissão ocorreu em dezembro de 2006, ou seja, dentro do prazo de estabilidade de um ano previsto em lei. Fecho aspas. O presente mandado de segurança foi impetrado contra a decisão por meio da qual indeferiu-se o pedido de antecipação de tutela como civil. Está em controvérsia nos autos que a impetrante foi dispensada por justa causa em 23 de dezembro de 2016. Compulsando os documentos colacionados à inicial, verifica-se que foi concedido à impetrante auxílio-doença a partir de 10 de março de 2016 e com prorrogação até 26 de agosto de 2016. Já dos documentos constantes da folha 50 e 56, extrai-se que o filho da impetrante passa por tratamento médico hospitalar. No que concerne ao fato de a resolução contratual estar lastreada na possível ocorrência de justa causa, a peculiar ausência de indicação de uma das hipóteses do artigo 482 da CLT, somada à ausência de elementos probatórios hábeis a justificá-la nesta senda, permite concluir pela razoabilidade do direito subjetivo material que se defende no presente mandamos. Por isso, em resumo, senhor presidente, senhora ministra e ministros, eu nego o provimento ao recurso ordinário. Doutor Eli. Presidente, requerimento de registro da presença com poderes nos autos. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência.
Não havendo sido decidido, temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 905, dígito 09 de 2015, em que são partes China Construction Bank Brasil, Banco Múltiplo S.A., Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba e outro. Então, com a palavra o ilustre relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhora ministra e ministros, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, pelo acórdão de folhas, denegou a segurança pleiteada. Recebido o recurso, em síntese do relatório, mérito. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região denegou a segurança pleiteada contra ato mediante o qual a meritíssima juíza da 9ª Vara do Trabalho de Curitiba, nos autos dos embargos de terceiro, recebeu a medida sem efeito suspensivo em relação ao quanto decidido na ação cautelar número 904/94 de 2015, incidental à ação civil pública 2213/87 de 2014, a qual foi distribuída por dependência a ação civil pública número 176/24 de 2013, ajuizada pelo Ministério Público, na qual, por sua vez, foi deferida em 8 de junho de 2015 a liminar requerida para determinar a suspensão dos descontos e repasses da prestação mensal de R$ 2.213.102,53, realizados pelo Fundo Nacional de Saúde por força de cessões instrumentalizadas em contratos de mútuo às instituições financeiras credoras da Sociedade Evangélica de Curitiba, inclusive o Banco Impetrante, pelo prazo de 12 meses, tempo que se estimou suficiente para que o Hospital Evangélico Universitário de Curitiba pudesse regularizar suas pendências com seus empregados. Tais valores visam ao adimplemento de verbas trabalhistas reconhecidas na ação civil pública número 2213/87 de 2014. O ato dito coator, proferido nos embargos de terceiro, em 30 de junho de 2015, está assim redigido, aspas. Nesta demanda, busca-se a revogação da medida liminar concedida na ação cautelar número 20.864 de 2015, que determinou ao SUS a interrupção pelo prazo de 12 meses da transferência de crédito da Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba ao banco embargante, em virtude de dívida garantida por cessão fiduciária. Em suma, a parte sustenta que a Justiça do Trabalho é materialmente incompetente para apreciar a matéria e que a medida implica esbulho de seu patrimônio, possui inadmissível caráter satisfativo e provavelmente será irreversível. A decisão atacada está encartada nas folhas 265 e 270, destacando-se dentre seus fundamentos a crise financeira administrativa enfrentada pela Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba e sua vultosa dívida trabalhista, que justificou a intervenção em curso nessa justiça especial, depois de anos despendidos em sucessivas tentativas conciliatórias para evitar a liquidação societária e, com isso, insuperáveis prejuízos à classe trabalhadora, aos demais credores e aos cidadãos que procuram atendimento no hospital. O crédito do SUS, por temporariamente direcionado à gestão da empresa. O objetivo não foi outro senão o de sanear as contas para possibilitar a continuação da atividade desenvolvida e da arrecadação por ela gerada, ao invés de tudo parar, incluindo os repasses do SUS por ausência de prestação dos serviços contratados. Premida por essas circunstâncias e com amparo no princípio da efetividade da tutela jurisdicional, é que deixo de determinar a suspensão do processo cautelar ao qual está atrelado, como em princípio previsto no artigo 1052 do CPC. Ainda mais porque, embora os valores atualmente devidos pelo SUS estejam sendo destinados ao pagamento de créditos superprivilegiados e despesas emergenciais de funcionamento do hospital, seu vencimento sucessivo e ilimitado torna pouco provável a irreversibilidade da medida temporária.
Vale salientar que o depósito judicial dos valores discutidos como medida intermediária, supostamente assecuratória de direito, somente faria piorar a situação dos envolvidos, porque não estancaria os efeitos moratórios da dívida contraída junto ao embargante e tampouco daquelas contraídas junto a trabalhadores e fornecedores. As demais questões processuais e materiais suscitadas serão objeto de apreciação em sentença. Pelos motivos expostos, recebo os embargos de terceiros sem efeito suspensivo frente à ação cautelar 20.864/2015. A liminar pleiteada no RIT foi indeferida. A autoridade coatora prestou informações nas quais destaco, aspas, em suma, para evitar a liquidação societária e, com isso, insuperáveis prejuízos à classe trabalhadora, aos demais credores e aos cidadãos que procuram atendimento no hospital, o crédito do SUS, por temporariamente direcionado à gestão da empresa. O objetivo não foi outro senão o de sanear as contas para possibilitar a continuação da atividade desenvolvida e da arrecadação por ela gerada, ao invés de tudo parar, incluindo os repasses do SUS por ausência de prestação dos serviços contratados. Em decisão monocrática, proferida em 4 de agosto de 2015 e em correição parcial, o então Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro João Batista Brito Pereira, ao contrário do que decidiu o relator no egrégio regional, deferiu em parte a liminar pleiteada no presente mandamos, para suspender os efeitos da liminar proferida pelo meritíssimo juiz da 9ª Vara do Trabalho de Curitiba, nos autos da ação cautelar 904-94, incidental à ação civil pública 2213-87 de 2014, sustando, consequentemente, a suspensão por 12 meses dos descontos e repasses de valores oriundos de crédito do hospital repassados pelo SUS e que foram objeto de cessões de crédito mediante contrato de mútuo celebrado com o requerente, Banco Industrial e Comercial S.A., até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida neste mandado de segurança. Eu transcrevo o inteiro teor da decisão proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Finalmente, o Tribunal Regional, ao apreciar no mesmo acórdão o agravo regimental interposto contra o indeferimento da liminar no mandado de segurança e o mérito da medida, julgou prejudicada a análise do agravo regimental em virtude da perda superveniente do objeto decorrente do deferimento parcial da liminar na correição parcial e denegou a segurança pleiteada na forma dos fundamentos que na integralidade transcrevo ao exame de vossas excelências. Destacou o regional que, ainda que na ação civil pública, na medida cautelar incidental, busque-se a manutenção de recursos do hospital executado, de modo a permitir o pagamento de suas dívidas essenciais, incluídas as parcelas trabalhistas em atraso, o fato é que há um terceiro que opõe embargos, alegando que o numerário objeto da penhora ou bloqueio é de sua propriedade e não do devedor executado, o que impõe a necessidade de definir de quem é o dinheiro antes que ele possa ser utilizado em prol da satisfação das dívidas do hospital. Disse ainda a Corte que o próprio instrumento contratual prevê na cláusula 1.1, prorrogação do prazo e aumento de encargos em caso de não retenção dos valores pelo órgão consignante ou de alteração da margem consignável. Ou seja, as repercussões da indisponibilidade dos recursos oriundos do SUS deverão ser discutidas pelos contratantes em sede própria, aí sim de competência da Justiça Comum. Conforme já dito, quando da análise do pedido de liminar, é lamentável que os recursos públicos tenham que passar pela instituição financeira, não se tratando de caso isolado, sendo tal cenário já conhecido por este colegiado. A ponderação dos valores jurídicos envolvidos requer cognição mais aprofundada, com ampla dilação probatória e pleno exercício do contraditório e de ampla defesa, não cabendo pronunciamento pela via estreita do mandado de segurança, cujo objeto se limita à legalidade da medida liminar deferida em sede de ação cautelar. Não se cogita de ilegalidade, haja vista que a decisão está devidamente fundamentada e dentro dos limites do poder de cautela. O regional denegou a segurança, conforme referi. Na petição inicial do presente mandamos consta o seguinte pedido, aspas, a linha F. No mérito que seja reconhecido o direito do ora impetrante
e confirmada a liminar supra-requerida, concedendo-se a segurança à hora pleiteada, a fim de que seja integralmente cassada a decisão de folhas 315 e 316, proferida pela autoridade coatora nos autos de embargos de terceiros, por violar diretamente direitos líquidos e certos do ora impetrante, bem como, por consequência, que seja revogada ou ao menos suspensa a decisão proferida às folhas 91 e 96 dos autos da medida cautelar 20.864 de 2015, ao menos em relação ao patrimônio do impetrante, com a expressa determinação de que a autoridade coatora se abstenha, enquanto tramitarem os embargos de terceiro, de determinar quaisquer atos ou medidas que impeçam ou frustrem o direito do ora impetrante em receber os repasses do SUS acima referidos. Fecho aspas. Em consulta formulada junto ao Sistema de Acompanhamento Processual, disponibilizado no sítio da internet do TRT da 9ª Região e do TST, em 17 de novembro, verifiquei que nos embargos de terceiro, em que o impetrante pretendia ver recebidos sob efeito suspensivo, foi proferida a sentença em 29 de outubro de 2015, por meio da qual o meritíssimo juiz de primeiro grau, mencionando no relatório a liminar parcialmente concedida pela Corregedoria Geral, rejeitou as preliminares de incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar os embargos de terceiros e a ação cautelar 904-94, a ilegitimidade ativa do Ministério Público, a ilegitimidade passiva da Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba e julgou improcedentes os embargos de terceiro. O agravo de petição interposto pelo banco foi conhecido e desprovido pelo TRT da 9ª Região em julgamento ocorrido em 5 de julho de 2016. Contra o acórdão proferido, o banco manejou recurso de revista, cujo processamento foi denegado em 24 de janeiro de 2017, sobrevindo a interposição de agravo de instrumento, o qual foi distribuído no âmbito da Igreja Segunda Turma em maio deste ano à eminente ministra Adelaide Miranda Arantes, pendente de julgamento. No caso dos autos, o julgamento dos embargos de terceiro, ocorrido em primeiro grau, faz clara a inaptidão, ainda que superveniente, da ação mandamental para o fim pretendido. Como se sabe, contra a sentença proferida em embargos de terceiro, o ordenamento jurídico prevê o manejo de agravo de petição, recurso de revista e agravo de instrumento, na hipótese negativa de seguimento ao recurso de revista. Recursos, como visto, já interpostos nos embargos de terceiro, cabendo também a possibilidade de obtenção de efeito suspensivo ao recurso, pela aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1029, parágrafo 5º do CPC de 2015, conforme orienta a segunda parte do item 1 da súmula 414 do TST, ou ainda o manejo de tutela de urgência nos termos dos artigos 300 e seguintes do CPC de 2015, na hipótese de o trânsito em julgado deste mandado de segurança ocorrer antes do julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista. Ressalto ainda que, em consulta formulada junto ao Sistema de Acompanhamento Processual do TST, verifiquei que o egérrito órgão especial desta Corte, no julgamento do processo TST-ET Agravo Corpar 13.601-29 de 2015, conforme acórdão proferido na sessão de julgamento de 2 de maio de 2016, complementado pelo acórdão ED prolatado em 9 de maio, decidiu, por maioria, dar provimento parcial ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Trabalho, vencidos os ministros João Batista Brito Pereira, relator, Maria Cristina Peduzzi e Guilherme Caputo Bastos, para suspender os efeitos da liminar deferida pelo meritíssimo juiz da 9ª Vara do Trabalho de Curitiba, nos autos da cautelar 904-94, incidental à ação civil pública 2.213 de 87, determinando que os valores oriundos de créditos do hospital repassados pelo SUS e que foram objeto de cessões de crédito mediante contrato de mútuo celebrado com o Banco Industrial Comercial e com o Banco ABC Brasil, permaneçam à disposição do juízo até o trânsito em julgado do mandado de segurança. O acórdão dos embargos de declaração foi publicado em 5 de outubro de 2016, sobrevindo o trânsito em julgado e o arquivamento dos autos em 16 de janeiro deste ano. Destaco também que, em consulta formulada junto ao Sistema de Acompanhamento Processual, disponibilizado no sítio da internet do TRT da 9ª Região, constatei que nos autos da ação cautelar 904-94,
todas as instituições financeiras mencionadas na liminar nela deferida, com exceção do Banco Ora Impetrante, firmaram acordos em juízo com o Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, por seu interventor, entre fevereiro de 2016 e maio de 2017. Já na ação civil pública 2213 de 87, foi proferida em 22 de agosto de 2017, sentença por meio da qual o meritíssimo juiz de primeiro grau confirmou integralmente a liminar proferida a folhas 66 e 75, no sentido de que se mantenha a intervenção judicial da Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba, inclusive no Hospital Evangélico de Curitiba, por seus próprios fundamentos. Na liminar a que se refere a sentença proferida nessa ação civil pública, foi determinada, em dezembro de 2014, aspas, a penhora, através de intervenção judicial, do estabelecimento Hospital Universitário Evangélico de Curitiba e da Faculdade Evangélica do Paraná, pelo prazo inicial de 12 meses, a partir da presente data, que poderá ser reduzido ou dilatado, conforme o atendimento das determinações supra. Na mesma decisão, foi afastada a Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba, bem como qualquer de seus representantes ou qualquer comissão por ela designada, de toda e qualquer participação na gestão do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba e da Faculdade Evangélica do Paraná, até a ulterior determinação desse juízo, aspas. E foi nomeado interventor para o Hospital Universitário Evangélico de Curitiba e para a Faculdade Evangélica do Paraná. A sentença prolatada na ação civil pública 2213 transitou em julgado em 31 de agosto de 2017. Por fim, constato que na ação civil pública 176-24 de 2013, após proferida em fevereiro de 2015, sentença condenando a Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba a pagar pontualmente os salários, as gratificações natalinas, as férias, as verbas rescisórias e o fundo de garantia de seus empregados no período compreendido entre março de 2013 e dezembro de 2014, também pagar multa processual e pagar indenização, foi homologado pelo emeritíssimo juiz da Nona Vara do Trabalho de Curitiba acordo, em março de 2017, entre o exequente Ministério Público do Trabalho e a executada Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba. No quadro posto, está prejudicado o objeto da ação mandamental, já que no seu curso foi proferida a sentença nos embargos de terceiro, circunstância que faz decair o interesse de agir no presente mandado de segurança por perda de objeto. E por isso, senhor presidente, senhora ministra e ministros, todo o relato antes registrado. No caso dos autos, volto a frisar, o julgamento ocorrido nos embargos de terceiro faz clara a inaptidão, ainda que superveniente da ação mandamental. Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 aponta causas ensejadoras da extinção do processo sem resolução de mérito. Nessa esteira, denega-se o mandado de segurança pela razão agora posta, por fundamento distinto daquele exposto pela Corte de origem. Senhor presidente, senhora ministra e ministros, com estes fundamentos, eu nego provimento ao recurso ordinário. Então, doutor Leonardo. Senhor presidente, peço a palavra para breves considerações. Com procuração nos autos. Então, ali é concedida. Nesse caso extremamente peculiar, e gostaria de trazer da tribuna alguns elementos para, quem sabe, conseguir uma melhor reflexão sobre o tema envolto. Caso extremamente peculiar. Normalmente seria, provavelmente, a conclusão adotada pelo relator, mas me cabe aqui um pequeno histórico desse processo, talvez numa versão mais reduzida que o relator fez, para que se possam colocar as coisas nos devidos termos. O que acontece? Em 2007, o banco celebra um contrato de mútuo com a Sociedade Evangélica mantenedora do Hospital Universitário Evangélico Curitiba. Esse contrato de mútuo vem sendo renegociado durante anos. E a forma de pagamento, a gente não fala em garantia, a gente fala em forma de pagamento, é a cessão dos créditos do SUS via FNS, pelo menos parte deles, são 2 milhões, ao banco cabe 400 mil por mês, para o pagamento do empréstimo contraído. Em 2011, firma-se um acordo
na 18ª Vara Civil de Curitiba, acordo homologado e transitado em julgado, confirmando a cessão de créditos realizada. Decisão civil, confirmando a validade. Não tem nenhuma discussão sobre a licitude, embora o regional lamente que os créditos passem pela via particular, não tem a menor discussão sobre a licitude. O Ministério Público, em 2014, ajuização de intervenção, a ação pedindo a intervenção, a ação civil pública pedindo a intervenção da sociedade, e incidentalmente naquela ação, uma ação cautelar, pedindo liminar para que sejam suspensos os repasses ao banco e às demais instituições financeiras. Fundamentalmente, é essa liminar que gera o efeito produzido aqui nos autos. Qual o elemento jurídico, qual o instrumento jurídico tinha o banco para impugnar essa decisão? Manejou embargos de terceiros. Manejou embargos de terceiro e dessa decisão a juíza não suspendeu, e na época no CPC era prevista a suspensão da constrição, não suspendeu a constrição e manteve integralmente a decisão. A camada não tinha elementos para atacar a primeira, porque ela é a terceira nos autos. Então, ela precisou manejar um mandado de segurança. Né? Manejar um mandado de segurança para se afirmar, olha, aquela decisão da cautelar que foi confirmada nos embargos de terceiro, não pode ser mantida. Não pode ser mantida. Não havia outro instrumento jurídico. E não é a sentença nos embargos de terceiro que vai afastar aquela liminar naquela cautelar. Né? A juíza mandada de segurança não se suspende, não se discute propriamente a propriedade, indefere-se a liminar, correição parcial. Aqui estamos cogitando em direito de propriedade e não de garantia. O crédito era do banco e ele não pode ser tomado para se pagar, por mais valioso que seja o direito dos trabalhadores. Não se pode pegar crédito terceiro para pagar a dívida trabalhista. O corregedor defere a liminar e suspende a eficácia, porque entende que não se pode suspender e porque está em discussão o direito de propriedade. Esse processo vai, mediante recurso, vai ao órgão especial e, salomonicamente, o ministro Renato é vencedor na sua tese de que, então, se vai haver discussão na propriedade, que, ao menos, esse dinheiro fique depositado em juízo. Porque, se liberado, dificilmente o banco recuperará. Aí questiona-se, houve sentença nos embargos de terceiro, houve julgamento nos embargos de terceiro. No momento em que se liberar esse dinheiro, se decretar que houve a perda do objeto pela sentença superveniente, no fundo, aquela cautelar lá atrás, aquela liminar naquela cautelar, vai produzir seus efeitos, e esse dinheiro será liberado, e os embargos de terceiro não terão mais efeito algum. Não se recuperará esse dinheiro, porque, efetivamente, contrariamente à coisa julgada, que está definida no processo civil, a obrigação de fazer ali estabelecida, quer dizer, o direito real de propriedade ali estabelecido, não poderá mais ser cumprido. Não pode, com efeito, o reclamado, o impetrante, entender que essa hipótese específica gera perda de objeto do mandado de segurança. Porque a decisão dos embargos de terceiro já decorria de uma decisão na cautelar, que
dava efeito jurídico, um efeito jurídico irreversível. Ou seja, não se reserve o crédito que era do banco, repasse-se o crédito imediatamente à sociedade evangélica. Frustra-se a coisa julgada, frustra-se o direito de propriedade, porque aqui não é garantia de direito de propriedade, crédito cedido, esse crédito nem em falência, ele entra para fins de pagamento. Paga-se os empregados e com dinheiro que não é da sociedade evangélica. Essa é a problemática. Definir, então, diante desse quadro extremamente peculiar que é o objeto do processo, finda com a sentença nos embargos de execução, é dizer que os embargos de execução não têm mais possibilidade de sucesso. Se pedirá efeito suspensivo no recurso, temos em mão mandado de segurança para o julgamento disso. E parece uma contramarcha processual. O processo ele foi debatido pelo órgão especial, foi debatido, foi elevado à corregedoria por correição parcial. O tribunal tem os elementos para decidir a matéria, que seja, deixe o processo, deixe o dinheiro depositado em juízo até o fim do julgamento dos embargos de terceiro, excelência, até o julgamento final, porque esse é um processo que merece vir para o TST. Está em agravo de instrumento, porque, me desculpe, pouca coisa sobe da nona região. Imagine-se um processo desse, discutido em todas as instâncias, não deveria estar aqui em sede de recurso de revista. Está em sede de agravo de instrumento. Tomara que venha a se tornar um recurso de revista e possa ser deliberado. Possa ser esse. Mas o objeto não acabou. Aquela liminar lá de trás tem efeito. Infelizmente, a reclamada tinha os embargos de terceiro para atacá-la. Agora, porque os julgados de terceiro foram julgados, não há mais objeto no processo. Então, a parte perdeu o processo sem esgotar as possibilidades da instância. É isso que se observa. Os presentes autos entendem o impetrante. Concluindo, mais um minuto para concluir. Concluindo, excelência, roga a Vossa Excelência, então, o banco, o acolhimento da segurança, se não total, para a liberação do dinheiro, para pelo menos o dinheiro permaneça depositado, para que a paz possa discutir, até o final dos embargos de terceiro, do julgamento dos embargos de terceiro, dos recursos ali pertinentes, a propriedade do crédito, onde é próprio. Ministro Alberto, com a palavra. Senhor presidente, o que ocorre no caso é que a liminar que determinou essa penhora foi proferida no âmbito de ação cautelar incidental à ação civil pública. Na verdade, são manejadas 3 ações civis públicas. A decisão do órgão especial, como disse antes, de 2016. Posteriormente à aprovação dessa decisão, as ações civis públicas transitaram em julgado, como antes referi. A primeira delas, na qual é incidental a ação cautelar, e que, portanto, segue o mesmo efeito, foi julgada procedente e transitou em julgado em agosto deste ano. A segunda, em que havia definição de créditos, nela foi homologado o acordo com trânsito em julgado em março deste ano. Por isso, a cautelar está jungida ao destino dos processos principais em relação aos quais vinculada. No mandado de segurança, e fiz questão de transcrever o pedido, no mandado de segurança postula-se a concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, que também já foram julgados, já há sentença de primeiro grau, já é recurso, de forma que o mandado de segurança, neste momento, se acolhido, ele ou assumiria caráter rescisório em relação às decisões já transitadas em julgado e que, ou bem ou mal, dão um destino à ação cautelar, que lhes é incidental, ou assume caráter rescisório. Por isso, senhor presidente, é que vejo que, na via do mandado de segurança, a pretensão formulada, essa pretensão é antiga, o processo é antigo, como disse antes disso, não só cautelar, como o mandado de segurança remontam a 2015, mas as ações principais transitaram em julgado este ano. E por isso é que não vejo possibilidade de intervenção via mandado de segurança. Mantenho o voto. Pergunto se há alguma divergência. Senhor presidente. Ministro Douglas, com a palavra.
A matéria suscitada é de fato complexa e o voto condutor, riquíssimo em detalhes, em historiar todo o trâmite havido, nos sugere de fato que, com a superveniência da sentença proferida na ação incidental de embargo de terceiro, haveria a perda superveniente do interesse de agir no presente mandado de segurança. Mas o eminente relator esclarece agora que 3 ações civis públicas foram propostas e nas quais já houve, inclusive, o trânsito em julgado. O questionamento que me ocorre nesse instante, senhor presidente, é se o recorrente, o banco que nos traz a questão, a análise, foi parte nessas ações civis públicas ou se permanece na condição de terceiro, porque efetivamente causa espécie a circunstância de ser titular de um crédito, há uma cessão de crédito, objeto de uma homologação, objeto de uma transação submetida à homologação judicial e a circunstância de o trânsito em julgado das ações civis públicas, das decisões lavradas nas ações civis públicas, ensejarem ou vincularem o destino do julgamento da ação cautelar na qual deferida a liminar que bloqueou o crédito do impetrante, não me pareceria assumir uma expressão tal que levasse à perda superveniente do interesse de agir em face dessa condição de terceiro nestas ações civis públicas, salvo melhor juízo. As ações civis públicas não foram propostas contra o banco, mas contra o hospital, quero crer, para preservar créditos trabalhistas devidos aos empregados que, enfim, foram privados desses créditos. Eu confesso a Vossas Excelências que, examinando aqui os autos, lendo o voto do eminente relator, eu não teria dúvida em acompanhar Sua Excelência, mas, em razão dessas peculiaridades, me parece que o caso merece, sem dúvida, uma solução talvez distinta, tal como a pretendida no próprio mandado de segurança. O eminente relator transcreve o pedido e ali está dito que, sucessivamente, se postula a concessão da ordem para que não se libere o crédito até que a decisão lavrada nos embargos terceiro possa alcançar o trânsito em julgado, preservando-se a possibilidade do acesso à justiça, como foi lembrado aí pelo ilustre causídico. Eu, presidente, estou com essa situação, não sei se compreendi de forma errada o caso concreto, mas me parece que assiste razão nessa pretensão sucessiva, porque, muito embora a súmula 414 sinalize no sentido proposto pelo eminente relator, na medida em que a decisão superveniente leva ao perecimento do interesse de agir no mandado de segurança, é certo que essa solução deixa ao desamparo a possibilidade de uma efetiva tutela do direito que se afirma possuir e que é objeto de discussão nos autos dos embargos de terceiro. A minha posição, então, senhor presidente, era no sentido de pedir a máxima vênia ao eminente relator para conhecer do recurso e, no mérito, provê-lo em parte apenas para conceder a segurança no sentido de preservar o bloqueio dos créditos até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença já lavrada, mas que se sujeita à impugnação recursal nos autos dos embargos de terceiro. Respeitosamente, a dissidência que ofereço ao eminente relator. Perfeito. Ministro Alberto queria falar. Mantenho o voto. Perfeito. Ministra Malman. Senhor presidente, pedindo a vênia de divergência, mas eu vou acompanhar o ministro relator. Ministro Breno. Com todas as vênias da divergência também, na realidade, esse mandado de segurança teve uma finalidade própria, que foi atacar aquele ato em que, naquele momento, não deferiu a suspensão. E existem, como colocou o próprio relator, vários outros instrumentos que podem dar uma liminar ou suspender o julgamento do agravo do instrumento do recurso de revista. Então, em razão disso, nesse caso aqui, eu, com vênias do ministro Douglas, eu voto com o relator. Ministro Emanuel. Senhor presidente, também pedindo vênia à divergência, eu vou acompanhar o ministro relator. Também pedindo vênia à divergência, acompanho o relator, exatamente porque já foram usados outros meios, agora o mandado de segurança não seria o substitutivo para alcançar o mesmo fim. Eu proclamo que, por maioria de votos, vencido o ministro Douglas. Se decidirmos, temos voto relator. Junto a voto vencido, o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 22.294, dígito 54 de 2016.
em que são partes Banco Bradesco, S.A. e Cláudia Regina Carlos Evaldet. Então, com a palavra, o ilustre relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhora ministra e ministros, a Cláudia Regina impetrou mandado de segurança com vídeo de tutela provisória, contrato mediante o qual o juiz da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre indeferiu a tutela de urgência consistente em reintegração, emprego imediato, restabelecimento de plano de saúde. O regional deu provimento ao recurso, deu provimento ao mandado, aqui é mandado de segurança, só um minutinho, presidente, é recurso ordinário de mandado de segurança, determinou a imediata reintegração da autora ao emprego e restabelecimento do plano. Segurança concedida, o litisconsorte passivo interpõe recurso ordinário. No ato dito coator, pontuou-se, aspas, para que seja reconhecida a nulidade do ato de sua despedida por justa causa promovido pelo banco reclamado, com a consequente reintegração ao emprego, bem como o imediato restabelecimento do seu plano de saúde e seus dependentes nas mesmas condições oferecidas anteriormente, a autora pretende reintegração. E assim decidiu. Como se constata, a forma de terminação do contrato de trabalho da reclamante está fortemente controvertida. O plano de saúde depende da vigência do contrato de trabalho, que também resta controvertido. Nesse contexto, não está demonstrada a probabilidade do direito e indeferiu a tutela de urgência. Este é o ato coator. A Corte de Origem concedeu a segurança, pontuando, aspas, na petição inicial, a impetrante relata que iniciou suas atividades junto ao reclamado em 4 de fevereiro de 91 e que no dia 4 de julho de 2016 ajuizou reclamatória trabalhista objetivando reparar diversos direitos lesados pelo banco, tais como horas extras, diferenças salariais por equiparação e indenização por danos morais. Diz que, no entanto, em 9 de setembro, quando passados apenas 2 meses da ciência quanto à ação judicial, recebeu notificação extrajudicial do banco, comunicando-a sobre a extinção por justa causa, nos termos das alíneas B, G e H do artigo 482 da CLT, sendo que o contrato de trabalho estava suspenso em decorrência de estar enferma e recebendo benefício previdenciário. Entende que a despedida foi ilegal e discriminatória. Ainda continua a Corte de Origem. Foi dado provimento ao agravo regimental para deferir o pedido liminar de imediata reintegração da impetrante ao emprego, bem como o pronto restabelecimento de seu plano de saúde e seus dependentes nas mesmas condições oferecidas anteriormente. Registra o regional que o Ministério Público reconheceu em parecer a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, afirmando que, da atenta análise da documentação, verifica-se que a impetrante apresentava patologia de origem psiquiátrica com o uso de medicação controlada, circunstância que evidencia a existência de enfermidade no momento da dispensa, o que autoriza a antecipação de tutela para reintegração ao emprego e restabelecimento de plano de saúde, ao menos em sede de cognição sumária. Assim, o regional concedeu a segurança. Insurge o impetrante, pelas razões inscritas no voto disponibilizado a Vossas Excelências, compulsando os autos colacionados, os documentos colacionados à inicial do mandado de segurança, verifica-se que, efetivamente, conforme afirmado pela impetrante, já antes da dispensa, em 9 de setembro de 2016, encontrava-se no gozo de auxílio-doença, prorrogado até 30 de novembro de 2016. Os atestados acostados aos autos demonstram que a impetrante, desde março de 2013, fazia uso de medicações psiquiátricas e acompanhamento psicoterapêutico, com diversos afastamentos, inclusive com a concessão de benefício previdenciário. A folhas 26 e 27 consta relatório médico assinado pelo Dr. Carlos Magno Talceda e datado de 22 de março de 2013, declarando que a então reclamante está em tratamento psiquiátrico, aspas, adquirido em seu ambiente de trabalho, excesso de trabalho em nível muito alto de cobrança, fecho aspas. O atestado médico de folhas 32, subscrito pelo mesmo médico, está datado de março de 2013, revela piora no quadro e inaptidão para o trabalho. O mesmo médico prescreveu medicação, conforme documento de folhas 31. Continua os documentos dos autos
demonstrando que a reclamante de fato passou por tratamento, e assim ainda acontecia em julho de 2016. Conforme se verifica do atestado de folhas 43, em julho de 2016, o banco reclamado foi solicitado a emitir a reabertura de CAT. O laudo de folhas 44, emitido pela médica do trabalho, atesta que a impetrante, com quadro de transtorno psiquiátrico, teve o agravado pela sobrecarga de trabalho, metas e ameaças de demissão. Consta do laudo que a paciente teve aborto, necessitou de curetagem em 2016, com indicação de repouso por 14 dias. É incontroverso, então, que a época em que ocorrida a extinção do contrato de trabalho, o então reclamado tinha plena ciência do estado de saúde mental da reclamante e da concessão do benefício previdenciário. A prova pré-constituída dos autos demonstra que a dispensa ocorreu quando suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença, situação que, na forma das orientações jurisprudenciais 64 e 142 dessa subseção, autoriza a antecipação de tutela para fins de reintegração no emprego. No que concerne ao fato de a resolução contratual estar lastreada na ocorrência de justa causa, a peculiar cronologia dos fatos evidenciados no processo originário, somada à ausência de elementos probatórios hábeis a justificar a incidência do artigo 482 da CLT, permitem concluir pela razoabilidade do direito subjetivo material que se defende no presente mandamos. Assim, por esses fundamentos que estão resumidos, eu nego o provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Doutor Eli. Presidente, pelo banco recorrente, nesse caso, com poderes nos autos, eu requer o uso da palavra. Então, pelo tempo regimental, lhe é concedida. Presidente, egrégio, subseção, ilustre representante do Ministério Público. Presidente, esse caso se trata de uma advogada do banco, prestou serviços ao banco durante mais de 25 anos e que no curso, efetivamente, do percebimento de benefício previdenciário se constatou a hipótese de justa causa e rompimento do contrato de trabalho por este motivo. Por ser advogada, durante muitos anos, ela teve acesso a vários documentos sigilosos do banco e apresentou eles de forma, em seu processo de forma aberta, não para subsidiar sua própria pretensão, mas sim para expor as informações confidenciais que neles existiam. Esse é um dos fundamentos da justa causa. O segundo fundamento da justa causa, que a reclamante, com dedicação exclusiva ao banco, cujo contrato foi juntado aos autos, praticou a advocacia particular paralelamente e foi apresentado uma ata de audiência em que ela foi patrona de uma das partes junto ao juizado especial na cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Ou seja, ela com dedicação exclusiva praticou a concorrência e praticou também a quebra da fidúcia contratual ante ao requisito da exclusividade. Em terceiro momento, houve falha dela nos registros internos do banco, na anotação de audiência, em que levou quase ao banco a perder a audiência e o prejuízo não foi materialmente configurado somente pelo fato de que o preposto, na hora, minutos antes da audiência, entrou em contato junto ao banco, mas de qualquer forma não houve uma preparação por parte do banco quanto ao levantamento de testemunhas e tudo, porque não houve anotação da data da audiência de um gerente geral, ou seja, uma causa complexa, e também por este fato houve esse rompimento contratual motivadamente. Então, Excelências, em se tratando de matéria absolutamente controvertida, porque o juiz da causa, analisando a documentação, não deferiu antecipação de tutela. Impetrado o mandado de segurança pela reclamante, o desembargador relator não defere eliminar, porque também entende que há uma controvérsia plausível e que não há direito adquirido, ou que não há circunstância que sustente a impetração do mandado de segurança. O acórdão da concessão da segurança foi concedido de forma parcial, ou seja, outros desembargadores também acompanharam a questão dessa dissidência neste momento para se entender que há uma controvérsia plausível. E qual é a ordem imediata? De reintegração. Reintegração de quem? De uma profissional que trabalha com sigilo profissional e que, evidentemente, quebrou a fidúcia do contrato já com a prova documental desses autos. Segundo momento, a concessão do auxílio-doença foi
na modalidade B31, ou seja, as associações de que tais causas estão interligadas ao trabalho são subjetivas, lastreadas em atestados do médico particular da reclamante, ou seja, não há nenhum elemento, não há emissão de CAT na hipótese. É a hipótese da súmula 371, na pior das situações, ou seja, os efeitos da justa causa são postergados ao término do benefício previdenciário, não a reintegração, com reestabelecimento da reclamante no seu posto de trabalho, com acesso, com senhas, em que já se demonstrou nestes autos que não há mais essa confiança natural do contrato de trabalho. Então, em se tratando de justa causa, em se tratando de ser uma experiente profissional, com muitos anos de trabalho, mais de 25 anos, em que o eminente relator aponta em que ela teve uma causa de aborto antes da rescisão contratual, e essa é a patologia que desencadeou, essa é a circunstância pela qual desencadeou certamente a doença psiquiátrica pela qual ela se submete. Então, novamente, há controvérsia, um fundamento muito forte, o aborto, precedente à rescisão contratual, para se dizer que as causas se deram por pressão no trabalho ou por qualquer circunstância látere, porque essa circunstância efetivamente sabe-se, é notório, é público, que acarreta, evidentemente, uma situação muito frágil que aí se submete a ela. Então, com essas considerações, senhor presidente, entende-se que este é o caso de dar o direito ao empregador de suspender o contrato de trabalho da seguinte forma: ou convalidando pela documentação existente, ou transportando os efeitos da justa causa ao término do benefício, que estava ali assinalado, e não há notícia de que ele se postergou no tempo, mas que elementos materiais nos autos, como a ata de audiência, quando há dedicação exclusiva, a perda de prazo, a exposição de documentos aos quais ela estava por segredo, por sigilo profissional, havia segredo em tais documentos, e expô-los sem qualquer justificativa, tem-se que, até pela natureza da profissão, da advocacia, o contrato não há como se mantê-lo diante dessas circunstâncias fáticas e materialmente comprovadas nos autos. Então, pedindo a máxima vênia ao relator, se tratando de justa causa, deve-se dar o direito ao empregador de discuti-la em juízo e não restabelecer o contrato de trabalho mediante reintegração neste caso concreto, e por tais razões se requer o conhecimento e provimento do recurso ordinário do banco recorrente. Ministro Alberto, com a palavra. Senhor presidente, o impetrante, de fato, afirma em recurso que o afastamento da trabalhadora decorreria da ausência de autuação em audiência de instrução de ação trabalhista de 2015, de sua responsabilidade, teria violado cláusula contratual que assegurava a prestação de serviços em caráter de exclusividade e entregou documentos sob sigilo profissional para advogados que possuíam dezenas de ações contra o próprio banco. Apontou o regional sobre o aspecto. Inicialmente, percebe-se que a despedida comunicada em setembro de 2016 ocorreu no curso de benefício previdenciário, que se estenderia até 30 de novembro de 2016, concedido em razão de patologias de origem psiquiátrica de natureza grave, exigindo acompanhamento psicoterapêutico e diversos afastamentos, inclusive com auxílio-doença concedidos pelo INSS e o uso de medicação controlada, notadamente pela sobrecarga de trabalho. As faltas imputadas para a rescisão motivada do contrato de trabalho se mostram, ao menos no exame perfunctório, superdimensionadas, pois a falha relativa à ausência do registro da audiência foi corrigida a tempo, sem consequências ao empregador, e até poderia se justificar diante do quadro de saúde da hora agravante. A prestação de serviços advocatícios deu-se em ação, em causa própria, e a tal publicização de informações são documentos que dizem respeito ao seu contrato de trabalho e necessários à prova das suas postulações. O fato é que a documentação
juntado aos autos do mandado de segurança, revela que a trabalhadora já se encontrava de fato doente desde 2013. O aborto aconteceu em 2016. Há atestados pretéritos que fazem ligação, fazem conexão da doença psiquiátrica com o excesso de trabalho, com o nível alto de cobrança. Agora, essa questão de fato é matéria de fundo da reclamação trabalhista, que não se decide por hora. O juízo que se faz é só o juízo de probabilidade. E foi assim que decidiu o regional. Não há evidências nos autos do mandado de segurança que possam comprometer o fato de que, efetivamente, no momento da dispensa, a autora estava protegida não pela estabilidade provisória decorrente de acidente de trabalho, mas pela suspensão do contrato em função de auxílio-doença. E os autos não noticiam que tal benefício tenha cessado. Aliás, as circunstâncias apontam em sentido contrário, sobretudo no que diz respeito ao adoecimento da trabalhadora. Eu insisto, o juízo é apenas de probabilidade, de tutela provisória, não se decide com relação quer ao merecimento da manutenção da relação de emprego, quer a pertinência ou não da justa causa. É apenas a questão do juízo de probabilidade no momento processual que se questiona. Então, eu peço o Vênia e mantenha o voto. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se decididos, temos voto relator. Relator, excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 5066, dígito 96 de 2014, em que são partes Vanessa Roberta Bom e HSBC Banco Brasil S.A. Banco Múltiplo. Então, com a palavra a ministra Maria Helena, relatora. Senhor presidente. Aqui nesse processo aqui, eu proponho negar provimento ao recurso ordinário, recurso ordinário interposto em ação rescisória, violação de dispositivo de lei, erro na fundamentação, número do processo, indicação de norma jurídica que não cuida de matéria ventilada na petição inicial. Não verifico ofensas aos artigos 5º, 35, 54 e 55 da Constituição Federal Constituição Federal e 893.1 e 897-A da CLT, porque essas normas não cuidam de uso meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. A matéria é objeto da Lei 11.419, que jamais foi ventilada pela autora em sua petição. Não prospera, por conseguinte, a pretensão de corte rescisório com base no inciso 5º do artigo 485 do Código de Processo Civil 73. Então, proponho o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso. O voto lhe é favorável, apenas o registro, né, doutor Eli? Exatamente, senhor presidente. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decidirmos, temos voto relatora. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 599, dígito 85 de 2014, em que são partes Rosalvo Messias Teixeira da Rocha e Banco do Brasil S.A. Palavra ministro Alberto Bresciani, relator. Senhor presidente, processo oriundo da 5ª Região. No primeiro momento, alega a parte ofensa à coisa julgada e evoca o artigo 485.4 do CPC. O regional decidiu na linha da jurisprudência desta Corte, conforme enuncia a OJ 57 desta subseção, a coisa julgada que se diz violada é endoprocessual e não autoriza o manejo de ação rescisória. Com relação à nulidade do acordo recorrido por negativa de prestação jurisdicional, eu recordo a dicção do artigo 1013, parágrafo 1º do CPC, a via percorrida é ordinária, com ampla devolutividade. No mérito, erro de fato, o regional, o acórdão rescindendo, se deu em execução e determinou a retificação dos cálculos a fim de que sejam extirpados os valores indevidamente lançados a título de FGTS. A decisão rescindenda não alcança os argumentos postos pela parte, de forma que não houve
efetivamente admissão como inexistente de fato efetivamente ocorrido, ou a não admissão como existente de fato incontroverso, ou ainda admissão como existente de fato inexistente. A eventual incorreção quanto à situação fática vivenciada, segundo o princípio da busca da verdade real, recusa análise sob o enfoque da rescisória, nos termos da OJ 136. Por estes fundamentos resumidos, eu nego provimento ao recurso ordinário. Doutora Meiliane. Excelência, eu gostaria de fazer uso da palavra com procuração nos autos. Então, pelo tempo regimental, lhe é concedida. Trata-se de violação de coisa julgada em sede de execução, e eu peço vênia para ler, para iniciar o nosso debate em relação ao tema, o que foi proferido no TRT originário. Abre aspas. É bem verdade que a decisão cognitiva já transitada em julgado fixou a condenação do reclamado no período de debate de 67 a 89 e que não há nos autos efetivamente comprovação de recolhimento de todo o período. Entretanto, em decisão colegiada proferida em sede de liquidação e execução, restou conhecida a regularidade das contas com a devida dedução do valor de R$ 112.467,74, correspondente ao FGTS de 67 a 89. O que obsta a alteração em debate em date, como fixa o artigo 836 da CLT. A hipótese desafiaria o corte rescisório, como fixado no artigo 485, quarto do CPC. Sob esse fundamento, trago a análise do corte rescisório, dizendo que a decisão de conhecimento, a decisão de execução está em plena violação à decisão de conhecimento, figurando a exceção consubstanciada na OJ 157, que diz que a invocação diz respeito à coisa julgada formada no processo de conhecimento na correspondente fase de execução somente é possível com base na violação do 5º 36 da Constituição. Portanto, a ação rescisória, nesse ponto, é plenamente cabível, sendo que viola o direito do cliente, tendo em vista, do reclamante, tendo em vista que não há comprovação efetiva nos autos de que houve recolhimento. E a sentença de conhecimento diz que os valores devem ser comprovados a fim de que haja a compensação ou o recolhimento dos valores. Portanto, eu pugno pela desconstituição da decisão de agravo de petição, que determinou que fossem extirpados os valores compreendidos entre 68 e 69, sem que houvesse a comprovação. Pugna também pela modificação da decisão, com o intuito de não violar o direito adquirido do reclamante. Obrigada. Perfeito. Com a palavra, ministro Alberto. Senhor presidente, mantidas as razões anteriores, eu ainda pontuo que, em recurso ordinário, a parte não impugnou os fundamentos do regional com relação à OJ 157. Mantenho o voto. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo sentido, temos voto relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 5.181, dígito 54 de 2013, em que são partes Petrobras, Distribuidora S.A. e Raquel Zaperon de Melo. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Douglas. Trata-se, presidente, senhores ministros, de recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado pelo Egrégio 9º Regional, em que se pretende a rescisão de acórdão proferido pela Egrégia 9ª, pelo Tribunal da 9ª Região, em recurso ordinário, no qual reconhecido o direito à reintegração da trabalhadora que figura no polo passivo da presente ação rescisória. Fundamentalmente, discute-se a violação dos artigos 5º, inciso 2 e 36, 37, inciso 2, 41, 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, bem assim do artigo 492 da CLT. Trata-se da hipótese de trabalhadora aprovada em concurso público e que foi dispensada ao final do período de experiência previsto no edital do referido concurso. A Corte de Origem, ao julgar procedente a pretensão de reintegração, elegeu 3 linhas de argumentação.
A primeira delas, vinculada à incompatibilidade do contrato de experiência com o concurso público e ainda a circunstância de que havia no edital a previsão em torno da necessidade de procedimento de avaliação, de instauração de um procedimento de avaliação de desempenho como condição necessária para a dissolução do contrato. Ainda acrescentou que, cuidando-se de empresa vinculada à administração indireta, trata-se, no caso de sociedade de economia mista, seria necessária a motivação como condição necessária para legitimar o ato de dissolução do contrato. E, finalmente, elegeu a Corte também um último fundamento vinculado à dispensa praticada com desvio de finalidade, na medida em que motivada por perseguição da trabalhadora. Nas razões da petição inicial, nós observamos que a empresa autora e ora recorrente centra sua atenção na tese vinculada à desnecessidade de motivação como condição para validar a dispensa de empregado admitido por concurso no âmbito de entidade da administração indireta. Acrescenta também fundamentos vinculados ao caráter facultativo da instauração do procedimento prévio de avaliação de desempenho para viabilizar a dissolução do contrato. No meu voto, senhor presidente, senhora e senhores ministros, eu estou inicialmente conhecendo o recurso, uma vez preenchidos os pressupostos recursais, mas no mérito votando pelo desprovimento, inclusive decretando prejudicado o exame do agravo regimental. E o faço fundamentalmente porque não há, nas razões da petição inicial, motivação, fundamentação voltada a infirmar a tese regional, tese inscrita na decisão rescindenda, de que a rescisão do contrato decorreu de perseguição à trabalhadora. Cuida-se, a meu sentir, de motivação autônoma, independente, capaz de manter rígida a coisa julgada e, por isso, não atendida à diretriz da orientação jurisprudencial 112 desta subseção. Acrescento mais, presidente, em longas passadas, que todo o esforço argumentativo vinculado ao alcance restrito da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no caso dos Correios, em que se consagrou a tese da necessidade de motivação, acaba perdendo significado em razão, insisto, da existência de motivação autônoma, independente, capaz de justificar a conclusão inscrita na coisa julgada. E vou além para dizer que a tese, também inscrita nas razões recursais, seguindo o argumento posto na inicial, de que haveria faculdade da empresa na instauração de um procedimento de avaliação de desempenho como condição necessária de dissolução do contrato, esbarra na súmula 410 desta Corte, na medida em que se faria necessária a revisita aos elementos de convicção, a releitura do edital do certame para aferir se cuidava de fato de uma faculdade estabelecida em favor da empresa autora. Com esses fundamentos, senhor presidente, de maneira breve, estou votando pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu desprovimento com a declaração de prejuízo ao exame do agravo regimental. É o voto, presidente. Perfeito. Doutor Euclides, apenas o registro por enquanto. Doutor Fábio, deseja fazer uso da palavra? Excelentíssimo senhor presidente. Tem procuração, nos autos, então, peço uso da palavra. Tempo regimental lhe é concedida. Tá. Com relação à perseguição dita pelo eminente ministro relator, entende-se a petição inicial desnecessária justamente pela desnecessidade da motivação do ato, porque seria uma questão acessória, ou seja, de todo o fundamento da ação rescisória. Por ser uma questão acessória, seguiria a mesma sorte do principal. Data vênia, entendemos que a necessidade da rescisão do acórdão da 4ª turma do Egrégio Tribunal da 9ª Região, que entendeu haver incompatibilidade entre o concurso público e o contrato de trabalho contendo cláusula de experiência. Disse o acórdão, abre aspas, a prova para aptidão para o emprego fez-se através do próprio certame, sendo que, no transcurso da prestação de serviços, deveria ter a reclamada submetido à autora a regular avaliação de desempenho, o que não restou comprovado nos autos. Fecha aspas. Conforme se percebe, o tribunal, num só argumento, tratou de dois temas, independente da questão da perseguição.
essa suposta incompatibilidade entre o concurso público e o contrato de trabalho com cláusula de experiência. Também abordou a questão da suposta necessidade de avaliação de desempenho. Com relação ao primeiro fundamento, necessária uma consideração. É equivocado da Taveira o entendimento que a aprovação do concurso público supre a instituição de cláusula de experiência no contrato de trabalho. São figuras jurídicas incompatíveis, distintas. O concurso ele se destina a verificar os conhecimentos técnicos do candidato, com vistas à contratação. Já a cláusula de experiência, como a própria expressão vem a determinar, visa verificar o comportamento do empregado já no curso, né, do exercício da sua função. Com relação ao julgamento que já teve nessa sessão, na subseção, recurso ordinário envolvendo o caso da Copel, como dito pelo eminente relator, e acredito nós que realmente é aplicável ao caso, não elide essa conclusão a exigência de prévia aprovação em concurso público, pois o certame consulso tem requisito de ingresso que não importa em estabilidade no emprego apto a obstar a dispensa imotivada. Essa questão da estabilidade que enseja a ruptura, não é nem a ruptura, a extinção do contrato pelo fim da condição a termo, que seria de 90 dias do contrato de experiência, independentemente de algum ato justificável. A questão de perseguição prescinde de prova e não houve, evidentemente, essa questão tratada com relação à Petrobras, apenas pela parte autora. O fato houve a extinção do contrato. Esse judicioso e ilúcido acordo proferido por essa subseção se encontra na íntegra nos autos, né? O concurso público, como dito, antecede a contratação e é pressuposto constitucional. A efetividade da cláusula de experiência é algo que ocorre somente após essa a contratação. Não estamos aqui na tribuna a afirmar ou insinuar de que essa questão da experiência trata do estágio probatório tratado no artigo 41 da Constituição Federal. Mas que versa sobre as relações materiais intersubjetivas entre servidores e administração pública, entre empregados públicos e administração pública, e não entre empregados públicos e administração pública. Por esse entendimento, citamos o entendimento jurisprudencial da OJ 247 da SBDI 1 do TST e a súmula 390, né? Item 2, que entendemos que houve uma violação. No caso concreto, né, não houve uma dispensa ou demissão do empregado na questão de com estabilidade no contrato, mas sim a rescisão foi implícita pela extinção contratual, que é coisa diversa, que independe de ato motivacional. Portanto, não seria, ao nosso ver, essa seria a questão principal, o cerne para a questão da rescisão, que não entraria nessa motivação da perseguição. A cláusula de experiência, ela não poderia ser considerada incompatível com o concurso público, né? E nem se confunde, são distintos objetivos. Como não houve a rescisão, mas típica extinção, entende-se perfeitamente ilícita a conduta da Petrobras em, ao seu término, simplesmente extinguir a relação jurídica sem motivação alguma, sem questão de perseguição. Essa suposta, e com relação à suposta necessidade de avaliação de desempenho técnico, ao asseverar que a cessação da relação de trabalho da reclamante com a empresa teria sido irregular, não foi submetida à avaliação de desempenho, transgrediu ao menos o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, o artigo 37, inciso 2º, e artigo 41 da Constituição Federal. O artigo 5º, que trata sobre o princípio da legalidade da reserva legal, entende-se violado porque não existe norma legal que obrigue a avaliação de desempenho de empregado público, tão quanto na extinção da cláusula de experiência. O artigo, por exemplo, 41 da Constituição Federal, que fala sobre o regime estatutário e não trabalhista,
diz respeito ao empregado público. Nem todas as suas disposições estariam a esse aplicável com a patenteio a OJ 247, inciso 1º da SBDI, e a súmula 390, inciso 2º desta Corte Superior. A avaliação de desempenho, então, não justificaria juridicamente a reintegração da reclamante, mas sim pelo fato de apenas ter extinto o contrato. O artigo 41 da Constituição Federal, em decorrência das razões que já foram expostas, também violou a literalidade do artigo, ao dar uma interpretação que transcende ou transborda a sua expressão literal, interpretada sob a perspectiva das peculiaridades do emprego público. O artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º, violado também, assim entendemos, a Petrobras, como sociedade de economia mista, estaria sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto à legislação trabalhista, como declara o inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição Federal. Por analogia, utilizamos também a OJ 247, da seção de dissídios individuais número 1. Abre aspas, item 1. A despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade, o que houve a extinção do contrato ao término. A par dessa suposta estabilidade que não houve, justamente pelo término, porque não houve manifestação da Petrobras em relação à continuidade nesse contrato, entendemos que ficaram violados os artigos 5º, inciso 2º e inciso 36 da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 2º, também da Constituição Federal, artigo 41 e 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, e 492 da CLT, com fundamento. Em razão dessas ponderações feitas na tribuna, data vênia, pedimos a rescisão integral do acordo, proferido pela 4ª turma desse egrégio regional, e também um novo julgamento da lide para que seja afastada a implícita declaração de nulidade da dispensa da reclamante, porque não houve a dispensa da reclamante, houve a extinção do contrato pelo simples decurso do tempo, término de 90 dias do contrato de experiência. Muito obrigado, Excelência. Perfeito. Ministro Douglas. Senhor presidente, de maneira muito breve, cumprimentando o ilustre advogado pelo esforço demonstrado na defesa dos interesses da empresa recorrente, eu, senhor presidente, estou apenas pontuando alguns aspectos. Primeiro, falando em tese, pessoalmente não considero haver qualquer incompatibilidade entre o concurso público e o contrato de experiência. Até porque o concurso público busca permitir a aferição da qualificação, do conhecimento, da aptidão necessária à investidura, à contratação por uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Em segundo lugar, na execução do contrato é que se pode também aferir a presença de elementos subjetivos compatíveis com a função para a qual aprovada a trabalhadora. No caso presente, a necessidade de motivação. A Constituição da República, presidente, senhoras e senhores ministros, exige motivação. Onde há atuação pública, deve haver transparência, deve haver respeito aos princípios que regem a atuação da administração pública. E nós sabemos que sempre há uma motivação. Ela pode não ser revelada, mas sempre há motivação. Em terceiro lugar, a questão da avaliação prévia como condição necessária à rescisão do contrato. Essa é a tese da Petrobras, mas que a súmula 410 não nos permite enfrentar. E, finalmente, seria aqui a causa motriz do indeferimento da pretensão, é a circunstância de que existe uma motivação autônoma, não se cuidou de obter dicta, capaz de justificar a ordem, o reconhecimento judicial da reintegração, do direito à reintegração. Presidente, com esses fundamentos, eu peço vênia para ratificar o voto, conhecendo e negando o provimento. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide, nós temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 20.531, dígito 18 de 2016, em que são partes Monteiro e Monteiro, advogados associados, SC, e Cíntia Varisco. Então, com a palavra, o relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o
processo é oriundo da 4ª Região. No caso dos autos, cuida-se de ação rescisória voltada à sentença homologatória de cálculos proferida nos autos da reclamação trabalhista matriz, que supostamente teria desrespeitado a coisa julgada no processo de conhecimento. O pedido encontra-se amparado tão somente no fundamento de rescindibilidade previsto no artigo 9664 do CPC, situação que atrai a incidência da compreensão depositada na orientação jurisprudencial 57 da SDI desta Corte. Lamentavelmente, sob este aspecto, é impositiva a improcedência da ação rescisória. Com relação aos benefícios da justiça gratuita são merecidos pela trabalhadora, o recurso no aspecto é desprovido. E com relação à impugnação ao valor da causa, eu dou parcial provimento ao recurso para, nos termos da IN regente da matéria, fixá-los em R$ 84.758,26. É a síntese do voto. Perfeito. Doutor Marcelo. Bom dia, senhor presidente. Então, somente para esclarecer, o voto do excelentíssimo ministro relator foi para dar provimento ao recurso ordinário apenas para diminuir o valor das custas. O provimento foi para rearbitrar o valor das custas. Parcial. O valor da causa. Senhor presidente, então, se possível, eu requeiro o uso da palavra com poderes nos autos. Pelo tempo regimental lhe é concedida. Bom dia a todos os presentes, os quais saúdam a pessoa do senhor presidente. Excelentíssimos ministros, eu vou fazer um breve escoço do caso e, em seguida, vou tratar de dois aspectos. Um aspecto processual, que diz respeito a uma matéria de ordem pública, e um aspecto já de direito material, que diz respeito ao próprio direito de fundo discutido. Pois bem, houve a propositura de uma reclamação trabalhista por parte da empregada, ora recorrida, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício com a sociedade de advogados. Em paralelo, a Sociedade de Advogados ajuizou uma ação indenizatória, postulando que a empregada lhe repassasse valores referentes a honorários advocatícios que foram indevidamente retidos por ela e que eram de direito da Sociedade de Advogados. As duas ações foram julgadas em conjunto e o juízo de primeiro grau determinou que a empregada efetuasse o pagamento de R$ 175 mil. Em seguida, naqueles autos principais, a empregada interpôs um recurso ordinário, argumentando que, olha, uma parcela daqueles valores de honorários advocatícios que eu retive era minha, então eu não tinha que devolver para a Sociedade de Advogados. E, nesse sentido, o Tribunal Regional da 4ª Região deu provimento ao recurso ordinário obreiro, naquela oportunidade, para determinar uma dedução. Disse que um valor de até R$ 107 mil era de propriedade da empregada, que correspondia à sua participação nos honorários. Então, o que compreendeu o regional? Que do valor total fosse deduzida aquela quantia de até R$ 107 mil, que correspondia à participação da empregada advogada. Essa foi a coisa julgada. Esse foi o acórdão regional que transitou em julgado. Mais adiante, já na fase executória, houve cálculos que fizeram uma ponderação entre os débitos e créditos das duas partes, na reclamação trabalhista e na ação indenizatória, e apuraram uma diferença como sendo um débito da empregada para com a Sociedade de Advogados. Em seguida, esses cálculos foram homologados por uma decisão homologatória de cálculos que transitou em julgado. E aí
a empregada ajuiza uma ação rescisória, pleiteando rescindir essa sentença homologatória de cálculos. Essa é a decisão apontada como rescindenda, a sentença homologatória de cálculos. E o que argumenta a ação rescisória? Que a empregada não é devedora de valor algum, porquanto a coisa julgada teria reconhecido que ela era credora de R$107 mil, e assim ela argumenta na ação rescisória violação à coisa julgada e postula a rescisão dessa sentença homologatória de cálculos para que sejam efetuados novos cálculos, apurando essa ordem de pagamento de R$107 mil à empregada. Pois bem, a ação foi julgada procedente pelo egrégio regional e a Sociedade de Advogados interpôs o recurso ordinário sob o exame de Vossas Excelências. Então, dito isso, eu suscito aqui um aspecto processual que é matéria de ordem pública, que, a meu ver, é da máxima importância para o deslinde da lide, que é, senhores ministros, a impossibilidade do corte rescisório. A súmula 399, em seu item 2 do TST, diz que a decisão homologatória de cálculos não é passível de corte rescisório, justamente porque ela não é uma decisão de mérito. E aí impõe uma exceção. Ela é passível de corte rescisório apenas na hipótese em que ela enfrenta as questões envolvidas nos cálculos ou explicita os fundamentos pelos quais acolhe os cálculos de uma parte e rejeita os cálculos da outra. Acontece que a decisão homologatória de cálculos, apontada como rescindenda, não tem essas características cognitivas. É uma decisão extremamente breve, que não explicita os fundamentos pelos quais acolhe os cálculos. Eu peço vênias a Vossas Excelências para fazer uma breve leitura da sentença homologatória de cálculos apontada como rescindenda. Abro aspas. Julgo corretos os cálculos de folhas 1853 a 1869, declarando líquida a sentença exequenda no valor líquido de R$67 mil, 835,27, arbitra os honorários do contador em R$2.500 pela reclamante, lance à secretaria a conta atualizada e cite-se a autora na forma do artigo 880 da CLT. Portanto, com a máxima vênia do voto do excelentíssimo ministro relator, essa decisão não comporta o corte rescisório, porque não tem características cognitivas. E, nesse sentido, parece-me que a ação deve ser julgada improcedente. E, sucessivamente, caso essa questão de ordem pública não seja acolhida e assim não entendam Vossas Excelências, eu passo a análise da questão de fundo para dizer que não houve, na decisão homologatória de cálculos, qualquer violação à coisa julgada. Senhores ministros, como já disse, a coisa julgada determinou que houvesse uma dedução. A coisa julgada não disse que deveria ser efetuado a empregada o pagamento de R$107 mil. Ela era a empregada devedora de uma quantia maior e, em contrapartida, tinha esse valor de R$107 mil que eram de sua propriedade. Então, deveria haver uma dedução. Isso é o que diz a coisa julgada. Tanto é assim, tanto a empregada é devedora no final das contas, literalmente falando, tanto ela é devedora no final das contas, que ela foi sucumbente na ação indenizatória e foi responsabilizada pelo pagamento das custas. Digo mais, ainda que se considerem
os débitos e créditos da ação indenizatória e da reclamação trabalhista, chega-se à conclusão de que, nesse sopesamento, a empregada, a advogada, era devedora, porque o valor da condenação imposta pela coisa julgada na ação indenizatória foi muito maior do que o valor da condenação na reclamação trabalhista. Doutor Marcelo, tem mais 1 minuto para concluir a sua sustentação. Claro. Pois então, os cálculos que foram homologados, ao contrário de contrariarem a coisa julgada, eles dão seu cumprimento na medida em que, fazendo essa ponderação entre os débitos e créditos das duas partes, apuram que a empregada, a advogada, é devedora de uma diferença de R$67 mil. Por esses motivos, eu peço provimento do recurso ordinário para julgar improcedente a ação rescisória. Muito obrigado. Doutor Vinícius. Senhor presidente, com procuração nos autos, eu gostaria de fazer uso da palavra. Então, pelo tempo regimental, lhe é concedida. Certo. Somente para trazer a lume essa questão que foi trazida pelo doutor Marcelo, aqui, meu colega, tá, que ele traz que esses valores que eram devidos, que supostamente, sobre a ótica dele, seriam devidos pela doutora Cíntia ao escritório Monteiro, está comprovado nos autos que esses valores, esses R$ 107.490,31, que seriam 50% de valores que teriam, no momento onde persistiu uma sociedade entre reclamante e reclamado, esses valores, dito pelo tribunal, são devidos à recorrente. Eu vou até pedir Vênia para ler o que foi dito no acórdão regional, depois violado, que acabou culminando nessa rescisória. Diz, aspas, relativamente aos processos que ficaram sob responsabilidade dos bacharéis Bruno, Romero, Pedrosa, Monteiro e Cíntia Varisco, por óbvio, persistiu o acerto inicial da divisão de valores listados à folha 626 e 631, processo em apenso, na forma da contratação original. Impõe-se, todavia, a cautela de remeter à liquidação a apuração dos valores, gostaria de frisar bem assim, devidos à recorrente, devidos à Cíntia Varisco, limitados ao montante de R$ 107.490,31. Bem, excelência, esse valor de R$ 214.980,62, eles foram originados da listagem de folha 626 e 631 e foram recebidos pelo escritório Monteiro Advogados Associados, tá? As notas fiscais emitidas pelo escritório Monteiro Advogados Associados estão no processo a folhas 578 a 659 do processo original e foi determinado ao tribunal, foi determinado pelo Tribunal da Região que 50% desses 214 recebidos pelo escritório Monteiro foram pagos à Cíntia, que devam ser pagos à Cíntia, à recorrente. A grande realidade é que, desde o princípio, quando houve os embargos de a penhora, que culminou já com essa ação rescisória, o escritório, a hora recorrente, ele tenta convencer o juízo que esse valor de 214 mil foram recebidos pela recorrida, quando, na realidade, está cristalino e crasso dentro dos próprios autos, que esse valor de 214 mil, originados de uma listagem, essas notas fiscais foram emitidas pelo escritório Monteiro Advogados Associados, folhas 578 e 659, e recebidos por esse. Então, o escritório tem que efetuar o pagamento e não requerer que seja abatido um valor de 107 mil que ele próprio recebeu. Ou seja, em última análise, ele recebeu 214 mil e agora ele está querendo receber mais 107. É cristalino nos autos que esse valor de 107 mil foi recebido pelo escritório Monteiro. Então, houve, no caso, a violação da coisa julgada em sede de embargos à penhora. Então, pela recorrida, pede-se, então, o provimento da ação rescisória.
Muito obrigado, excelência. Então, eu fiquei um pouquinho confuso aqui, ministro Alberto, porque no dispositivo do voto de Vossa Excelência consta que estaria julgando improcedente ação rescisória de ofício. Isso. Se puder esclarecer, posso então. Esclarecer. Eu acho que o meu resumo foi rápido demais. Esse processo me preocupou, senhor presidente, senhora ministra e ministro, porque, de fato, eu cheguei a trazê-lo à sessão e depois retirei, porque, na verdade, no processo matriz, a trabalhadora de exequente passou a executada. Mas o fato é que eu nem chego a alegar a súmula 399-2, porque, na verdade, o regional afirma que a decisão rescindenda, que é uma homologação, que a decisão homologatória de liquidação faria alusão a folhas. Ocorre que essas folhas não vieram aos autos da rescisória, então eu não sei de fato que fundamentos constariam a que estaria se referindo à decisão homologatória. Mas o fato é que a alegação é de ofensa à coisa julgada no próprio processo, coisa julgada endoprocessual. Então, o que eu estou dizendo é que, na verdade, não há alegação de violação do artigo 5º 36, que autorizaria o manejo da ação rescisória, no caso, em se tratando de um mesmo processo, e a OJ 157 da SDI 2 diz não caber, efetivamente, a ação rescisória quando se maneja o artigo 9664 do CPC com relação à coisa julgada formada no mesmo processo. Por isso é que eu estou dando provimento ao recurso para julgar improcedente a ação rescisória. Eu disse isso rapidamente no início, depois entendi que o doutor José Marcelo me questionava apenas com relação à questão do rearbitramento do valor da causa. Mas eu dou provimento ao recurso, de fato, quanto a este aspecto, julgo improcedente a reclamação, mantenho a assistência à justiça, os benefícios da justiça gratuita concedidos à autora, dou provimento também para fixar o valor da causa nos termos da instituição normativa 31, custas e honorários pela autora, dispensado o pagamento nos termos da lei. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Senhor presidente, eu gostaria de... Ministra Maria Helena Malman, com a palavra. Eu, na verdade, aqui tenho algumas questões que eu gostaria de me refletir, porque o regional aqui temos aqui, eu estava aqui acompanhando a decisão do regional e há voto, não é voto vencido quanto ao mérito, mas uma das relatoras altera o fundamento dizendo que aqui ela examina sob o ponto de ofensa à coisa julgada, né? Embora no voto do relator aqui a referência se faça à existência de que caberia aqui a rescisória, uma vez que a homologação estaria trazendo para seu conteúdo todas aquelas decisões que dizem respeito, que foram julgados no agravo de petição, salvo equívoco meu. Então, por essas razões, tendo algumas dúvidas e pedindo escusas aos advogados, né, eu não trouxe esse voto... Então, fica com vista regimental, Vossa Excelência? Sim, por favor. Então, vista regimental a ministra Maria Helena Malman, com notas taquigráficas, inclusive das sustentações orais. Senhor presidente. Então, ministro Alberto. Voltando à vista, eu dispenso a minha presença. Eu dispenso a minha presença quando retornar à vista. Perfeito. Apenas peço que, se vencido, que me avisem para juntar o voto. Está ótimo. Então, vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 5.124, dígito 65 de 2015, em que são partes Aniele, Galhardi, Scalassara e Centro Ocupacional de Londrina. Então, com a palavra, o ministro Alberto Bresciani, relator. Senhor presidente, ação rescisória julgada improcedente pelo 9º regional. A hipótese de dano moral, prova testemunhal, violação de dispositivos de preceitos legais e erro de fato são as alegações da parte. Com relação ao erro de fato, o erro apontado pela parte, na verdade, se situa na conclusão da decisão rescindenda, que não reconheceu a existência de assédio moral e dos danos correspondentes. Por isso, o argumento
não se molda a compreensão da OJ 136 desta subseção. No que diz respeito ao artigo 93.9 da Constituição Federal, dito violado pela parte, o acórdão rescindendo traz fundamentos, entende frágil a prova testemunhal e, por isso, rejeitou, dentro do seu limite de pesquisa, rejeitou a pretensão da parte. Eu proponho, então, senhor presidente, em rápidas palavras, que se negue provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Doutora Meliane. Senhor presidente, com procuração dos autos, só o registro da presença, por favor. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo decididos, temos voto relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 6.800, dígito 92 de 2008, em que são partes Oi S.A. e outro, e José Almir Bianco dos Santos e outro. Então, com a palavra, o ilustre relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Não, presidente. Trata-se de recurso ordinário oriundo da Igreja Nona Região, recurso ordinário interposto contra acórdão proferido em ação rescisória. Eu estou observando a presença dos pressupostos recursais extrínsecos e, prosseguindo na análise, detecto a ausência ou a impossibilidade de se enfrentar o mérito da disputa em razão da eleição, que me parece equivocada, da decisão rescindenda. A discussão relativa ao vínculo de emprego entre o primeiro réu e a segunda ré não representa a última decisão de mérito proferida na causa. A matéria relativa ao reconhecimento do vínculo foi posta na sentença e a decisão eleita como rescindenda foi o acórdão regional lavrado em recurso ordinário. É interessante observar que a Corte Regional detalhou bem as questões que foram postas em sede recursal ordinária e, entre elas, não figura a questão relativa à existência ou não do vínculo de emprego entre os dois réus. Por esse motivo, me parece não atendida a diretriz posta na súmula 192 dessa Corte, que leva à impossibilidade jurídica do pedido. Então, senhor presidente, estou votando pelo conhecimento do recurso ordinário e de ofício extinguindo o processo sem resolução do mérito por impossibilidade jurídica do pedido. Em relação ao recurso ordinário da massa falida de IEXA, Marcelo Zanon Simão e Fábio Zanon Simão, eu estou conhecendo e desprovendo também o recurso, mantendo a condenação em honorários advocatícios em razão da sucumbência da empresa recorrente quanto ao objeto da ação rescisória. É esse o voto. Doutor Roberto. Senhor presidente, por favor, só o registro da presença. Perfeito. Com procuração nos autos. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo decididos, temos o voto do relator. Doutor Cirineu, perdão. Então, também faço o registro da presença. Sim, não, eu gostaria de sustentar, Excelência. Então, com a palavra, perdão. É que o assunto não é... Eu concordo com o relator, mas tem uma outra questão para a gente colocar. Então, a questão é o seguinte, existe Tem procuração nos autos? Tem procuração nos autos. Com a palavra. É uma questão que nós temos que delimitar, porque são vários processos iguais. E está tendo um problema lá embaixo na hora que desce. Por quê? Porque quando há o depósito recursal, para mim me situar melhor, explicar melhor, na RT, a gente entrou contra a Brasil Telecom, que tinha contratado uma empresa laranja chamada IEXA, que por sua vez tinha contratado uma empresa laranja chamada Bento. Então, entramos contra os três, como réus, na RT. Agora, na hora de entrar com a ação rescisória, a Brasil Telecom entrou contra nós, mas colocou também, como ali no polo passivo, a Bento e a IEC-GTA. A Bento nem contestou. A IEC-GTA vem e diz que a Oi está certa. Por quê? Porque ela é devedora, a Brasil Telecom é condenada subsidiariamente. Então, para ela é interessante que se dê provimento a essa ação rescisória, porque ela fica isenta da dívida. Então, de certa forma, não é o fato de constar no polo passivo que se torna réu definitivamente. Ela está no polo passivo, mas ela é parceira da outra. Quando desce lá para baixo, na hora de liberar a multa, os juízes falam, tem 3 réus, divide em 3, reparte para os 3. Isso nós temos que normatizar aqui. Eu acho que nós temos que colocar que tem que ser essa multa é para o réu que contestou e que era titular do crédito ao qual pretendia se rescindir. Porque o crédito era do meu cliente. Se desse procedente, o prejuízo era do meu cliente. A IEXA ganhava se desse procedente de ação. Então, não é justo ela ser premiada agora, está no outro lado.
Então, eu entendo que nós temos que alterar para colocar que a multa é para o titular do crédito e para quem contestou. Porque tanto é que o recurso da IEX aí para arbitrar honorários, por que o tribunal não deu honorário para ela? Porque ela veio na ação, mas não contestou. Ela disse que o autor estava certo, que tinha que realmente eliminar, que tinha que realmente dar provimento. Então ela estava de parceira. Aí foi negado honorário para a IEX, ela recorreu querendo honorário. Então veja bem, ela está na outra ponta, ela não está do nosso lado. Não tem por que repartir a multa que é do meu cliente. Então nós devíamos normatizar e deixar em todos, porque está tendo problema nos demais. O tribunal aqui em cima não fala a quem pertence, só diz que, tendo dado unanimidade, a multa é para o réu, mas chega lá o juiz reparte para os réus, para quem está no polo passivo, mas que não está no mesmo grupo. Então eu gostaria que fosse normatizado que esse valor da multa pertence ao titular do crédito, a quem contestou. Porque a Bento nem veio contestar, agora vai levar dinheiro. Nem apareceu no processo, reparte para o réu porque ela está no polo passivo. Então, apesar de ela estar como réu, Sócrates dizia, toda regra tem exceção. E a regra que não tiver exceção, já é exceção das demais regras. E aqui ela está no polo passivo, está como ré, mas ela é parceira da autora. Então é isso que eu gostaria que fosse enfrentado. Foi objeto do recurso essa questão de delimitação de a quem seria efetivamente atribuída a multa? Com a palavra, ministro Douglas. Senhor presidente, o meu voto, como anunciado, se situa apenas na questão relativa à possibilidade jurídica do pedido. A ação rescisória foi manejada com a indicação da decisão rescindendo equivocada. Isso leva, na compreensão da Corte, à extinção do processo sem resolução do mérito, na medida em que proposta a ação sob a vigência do Código de 73 e o vício havido não permite saneamento. Há um segundo recurso em que a discussão se coloca sob a perspectiva dos honorários advocatícios e o meu voto é no sentido do desprovimento, mantendo-se a condenação em razão do insucesso experimentado no manejo da presente ação rescisória. Em relação ao depósito prévio, o processo extinto sem resolução do mérito, o depósito prévio deve ser devolvido e restituído à autora. Depósito prévio da ação rescisória. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, o problema todo, só para acompanhar o relator, é o que foi devolvido para nós decidirmos. Se essa questão não é trazida especificamente ou no recurso ou nas contrarrazões, nós não temos como agora, de ofício, delimitar a quem vai caber esse. Eventualmente, na hora da execução, se pode eventualmente discutir, mas nesse momento nós não temos como. Então, eu proclamo que, por unanimidade, se decidiu nos termos do voto do relator. Vamos Obrigado. ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 9.300, dígito 97, de 2009, em que são partes OISA e Construções Civis Peixoto, LTDA e outros. Então, com a palavra, o ministro Douglas Alencar Rodrigues, relator. Senhor presidente, a matéria... É a mesma coisa, né? É. Então, Estou conhecendo o recurso, extinguindo o processo em resolução do mérito. Honorários advocatícios pela autora, nos termos já definidos no acórdão recorrido, extingo também, sem exame do mérito, processo cautelar em apenso. Fixo custas pela requerente ao voto. Só um então, eu também faço o registro da presença de ambos. Não, eu ia só falar sobre o honorário, que o Código Civil Novo então, diz da graduação de honorários. Então, quer dizer, houve outro recurso, está em 10%, se não dava para de ofício majorar, porque a lei diz que sobre a graduação dos honorários, houve outros recursos, depois da sucumbência de 10% lá embaixo, para majorar para 20%. Então, o problema é que esse aqui ainda é processo da lei antiga, né, ministro? Senhor presidente, a questão é nova, posta da tribuna. Eu pediria ao advogado que, se considera aplicável imediatamente aos processos em curso, que oponha embaixo de declaração, que enfrentaremos a questão com toda atenção. Mas me parece, presidente, aqui adotando a teoria da unidade processual, que as ações propostas sob a vigência do Código Velho, ou melhor, anteriormente ao advento da própria Lei 13.467, se sujeitam a uma outra disciplina. Exatamente. Então, pergunto, eu faço de qualquer jeito o registro da presença de ambos os advogados. Pergunto se há alguma divergência. Obrigado, excelência. Não havendo, se decidimos voto relator. Então, não havendo mais votos, processo de condição de julgamento, agradecendo a proteção de Deus e a participação de todos, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.